Luther Standing Bear. Nascido em dezembro de 1868 na reserva indígena Pine Ridge, na Dakota do Sul, foi uma figura fundamental na história dos nativos americanos. Conhecido não apenas por suas contribuições como ator, mas também como educador, escritor e ativista. Membro da tribo Oglala Lakota Sioux, Standing Bear tornou-se um dos nativos americanos mais influentes do início do século XX, deixando um legado que vai muito além de sua carreira cinematográfica. Seu trabalho como defensor dos direitos indígenas, da preservação cultural e da educação moldou a percepção da cultura nativa americana, tanto em Hollywood quanto na sociedade americana. Standing Bear nasceu na nação Lakota Sioux em uma época de imensas mudanças para os nativos americanos. Ele estava entre o primeiro grupo de crianças nativas forçadas a frequentar a Escola Industrial Indígena Carlisle, na Pensilvânia, um dos muitos internatos projetados para assimilar os nativos americanos à sociedade branca. Nessas escolas, as crianças eram proibidas de falar suas línguas nativas ou praticar suas tradições culturais. Embora o objetivo dessas instituições fosse apagar as identidades nativas, Standing Bear usou a experiência para se tornar uma ponte entre as culturas nativa e branca, aprendendo inglês e costumes ocidentais, mantendo uma profunda conexão com sua herança Lakota. Depois de deixar Carlisle, Standing Bear trabalhou em vários empregos, incluindo como artista no espetáculo Wild West de Buffalo Bill, onde retratava a vida dos nativos americanos para o público branco. Seu tempo no espetáculo lhe proporcionou oportunidades de viajar bastante e o introduziu ao mundo do entretenimento e da performance. No entanto, sua experiência com o espetáculo Wild West também aprofundou sua compreensão da apropriação cultural e da mercantilização das tradições nativas americanas. Em 1912, Luther Standing Bear ingressou no crescente mundo de Hollywood, tornando-se um dos primeiros atores nativos americanos a atuar em filmes. Sua carreira de ator começou quando foi escalado pelo diretor de cinema Thomas H. Ince, que buscava um consultor e ator nativo americano para seus faroestes. O papel de estreia de Standing Bear foi no filme mudo Ramona, de 1916, baseado no famoso romance de Helen Hunt Jackson. O filme retratava as lutas dos nativos americanos na Califórnia durante o século XIX, e Standing Bear conferiu autenticidade à sua interpretação de personagens indígenas. Standing Bear atuou em inúmeros filmes mudos, trabalhando ao lado de atores e diretores de destaque da época. Sua filmografia inclui títulos como White Oak, de 1921, Cyclone of the Saddle, de 1935, e Union Pacific, de 1939. Ao longo de sua carreira, ele frequentemente interpretou personagens nativos americanos e não nativos, usando sua plataforma para desafiar os estereótipos de nativos americanos que prevaleciam nos primórdios de Hollywood. Suas atuações eram dignas e autênticas, refletindo seu desejo de retratar personagens nativos americanos com respeito e profundidade. Embora a carreira de ator de Standing Bear seja notável, ele talvez seja ainda mais significativo por seus escritos e pela defesa dos direitos dos nativos americanos. Foi um autor prolífico, publicando diversos livros e ensaios que proporcionaram uma perspectiva indígena, inestimável em uma época em que as vozes nativas eram frequentemente marginalizadas. Seu primeiro livro, My People the Sioux, de 1928 ao Newstone, foi um marco na literatura nativa americana. Nele, Standing Bear relata sua infância na reserva, suas experiências em Carlisle e suas reflexões sobre os desafios enfrentados pelos nativos americanos enquanto navegavam pelo cenário social e político em transformação dos Estados Unidos. Os escritos e o ativismo de Standing Bear estavam profundamente interligados aos seus esforços para preservar a cultura e as tradições Lakota diante das políticas governamentais que buscavam assimilar os nativos americanos. Ele defendia a soberania indígena, a educação cultural e a necessidade de reformas na forma como os nativos americanos eram tratados tanto pelo governo americano quanto pela sociedade americana em geral. Seu segundo livro, Terra da Águia Pintada, de 1933, expandiu esses temas, discutindo a espiritualidade Lakota, os costumes sociais e a importância de viver em harmonia com a natureza. Sua obra foi fundamental para reformular a compreensão pública da cultura nativa americana como holística, respeitosa da natureza e profundamente espiritual. Ideias que ainda ressoam hoje. Luther Standing Bear foi um ferrenho defensor de reformas políticas que beneficiariam os nativos americanos. Ele lutou ativamente pela preservação das línguas, culturas e tradições nativas
e utilizou sua plataforma para educar o público não nativo sobre a importância de compreender e respeitar os modos de vida indígenas. Seus insights sobre a experiência dos nativos americanos durante a era progressista o tornaram uma figura-chave na defesa de mudanças progressivas nas políticas do governo dos Coateese em relação aos povos indígenas. Sua influência também se estendeu ao meio acadêmico. Os escritos de Standing Bear tornaram-se leitura essencial em diversas disciplinas acadêmicas, incluindo antropologia, literatura, história e filosofia. Suas reflexões sobre a cultura indígena americana e sua crítica ao industrialismo ocidental têm sido reconhecidas por sua profundidade e perspicácia, tornando suas obras uma contribuição duradoura para a compreensão da sabedoria e da filosofia indígenas. Luther Standing Bear faleceu em 20 de fevereiro de 1939, mas seu legado continua a inspirar ativistas, acadêmicos e artistas indígenas americanos. Ele é lembrado como um pioneiro que não só ajudou a moldar a representação dos nativos americanos nos primórdios de Hollywood, como também lutou incansavelmente para garantir que as vozes e perspectivas nativas fossem ouvidas. Seu trabalho como ator, escritor e ativista continua a ter um profundo impacto na forma como a cultura nativa americana é compreendida e respeitada hoje. Will Sampson Jr., nascido em 27 de setembro de 1933 em Okmulgee, Oklahoma, era uma figura imponente, tanto em altura quanto em talento, tornando-se um dos atores nativos americanos mais reconhecidos de Hollywood, com 1,9 metros de altura. Sampson era membro da nação Muscogee Creek e era conhecido por sua presença imponente dentro e fora das telas. Sua notável carreira de ator, que durou apenas uma década, deixou um impacto duradouro na representação indígena americana em Hollywood, e suas contribuições se estenderam além da atuação, pois ele também era um pintor e artista de rodeio talentoso. Antes de ingressar no mundo do cinema, Sampson havia se destacado como peão de rodeio profissional, especializado em domar cavalos selvagens. Foi durante sua passagem pelo circuito de rodeio que ele foi descoberto pelos produtores de cinema Michael Douglas e Saul Zaentz, que estavam escalando o elenco para o filme Um Estranho no Ninho, de 1975. Eles estavam em busca de um ator nativo americano para interpretar o personagem do chefe Bromden, um paciente nativo americano aparentemente mudo e emocionalmente complexo internado em uma instituição psiquiátrica. Sampson, apesar de não ter experiência anterior em atuação, foi recomendado aos produtores por um locutor de rodeio e acabou sendo escalado para o papel. A interpretação de Sampson do chefe Bromden tornou-se icônica, pois ele conferiu ao personagem uma dignidade serena e uma profundidade emocional crua. Sua atuação em Um Estranho no Ninho ajudou a consolidar o lugar do filme na história do cinema. E o filme ganhou 5 Oscars, incluindo o de melhor filme. A interpretação de Sampson como Bromden, um homem cujo silêncio esconde um profundo senso de perspicácia e resistência, repercutiu no público e se tornou um momento decisivo em sua carreira. Após o sucesso de Um Estranho no Ninho, Sampson continuou a construir uma sólida carreira de ator. Ele interpretou Crazy Horse, o lendário líder Lakota, no filme de 1977, The White Buffalo, estrelado por Charles Bronson. A interpretação de Sampson de Crazy Horse foi elogiada por sua autenticidade e respeito pela figura histórica, visto que o próprio Sampson tinha uma profunda conexão com sua herança indígena. Sampson também desempenhou um papel memorável no filme de terror sobrenatural Poltergeist 2, The Other Side, de 1986, onde interpretou Taylor, um xamã indígena que ajuda a família a combater forças malévolas. Neste papel, Sampson demonstrou mais uma vez sua capacidade de trazer um senso de espiritualidade e seriedade para a tela, adicionando uma camada de profundidade cultural a um filme de gênero. Ele também apareceu no filme Fishhawk, de 1979, e teve um papel recorrente nas séries de televisão Vega Dollar. Além de seu trabalho como ator, Sampson era um defensor apaixonado dos direitos dos nativos americanos. Ele usou sua crescente plataforma em Hollywood para se manifestar contra as representações estereotipadas dos nativos americanos no cinema e na televisão. Sampson trabalhou para promover representações mais autênticas e dignas dos povos, garantindo que os personagens nativos americanos fossem mostrados como indivíduos multidimensionais, em vez de caricaturas. Além da atuação, Sampson também era um pintor talentoso,
e suas obras frequentemente retratavam a vida e a cultura nativas americanas. Seu amor pela arte e pela criatividade acompanhava sua carreira cinematográfica, e ele atuou ativamente na promoção das artes e da cultura nativa americana em diversas funções. Suas pinturas foram exibidas em galerias, e ele permaneceu envolvido em projetos artísticos ao longo de sua vida. Will Sampson era profundamente ligado à sua herança de Muscogee Creek, que ele representava com orgulho tanto em sua vida pessoal quanto em sua carreira. A nação Muscogee, uma das maiores tribos nativas americanas do sudeste dos Estados Unidos, historicamente habitou áreas onde hoje são a Geórgia e o Alabama. Durante a Trilha das Lágrimas, o povo Muscogee foi realocado à força para o território indígena, Atchison, Oklahoma, onde a comunidade permanece até hoje. A herança e a identidade de Sampson como um homem Muscogee influenciaram seu trabalho e sua defesa da representação indígena americana. A vida de Sampson foi tragicamente interrompida quando ele faleceu em 3 de junho de 1987, aos 53 anos, devido a complicações de um transplante de coração e pulmão. Apesar da morte prematura, seu legado continua a inspirar. Suas contribuições para Hollywood foram significativas não apenas pelos papéis que interpretou, mas também pelas mudanças que defendeu na representação dos nativos americanos nas telas. Wes Stutter, nascido em 17 de dezembro de 1947, em No Fire Hollow, Oklahoma. É um dos atores nativos americanos mais celebrados da história de Hollywood, membro da nação Cherokee. Studd deixou uma marca indelével no cinema com suas interpretações impactantes de personagens nativos americanos. Sua carreira, que se estende por mais de 3 décadas, lhe rendeu a aclamação da crítica, inúmeros prêmios e a distinção de ser o primeiro ator nativo americano a receber um Oscar de atuação. Além de suas conquistas como ator, Studd também é um dedicado ativista e defensor dos direitos dos nativos americanos, o que o torna um pioneiro dentro e fora das telas. A infância de Studd foi profundamente ligada à sua herança Cherokee. Ele cresceu falando Cherokee em casa e estava imerso nas tradições e na cultura de seu povo. No entanto, como muitos nativos americanos de sua geração, ele vivenciou as políticas de assimilação do governo americano em primeira mão. Frequentou a Escola Agrícola Indígena Calaco, um internato onde crianças indígenas eram forçadas a adotar costumes ocidentais e abandonar suas línguas e tradições. Apesar desses desafios, Studd manteve uma forte conexão com sua identidade Cherokee, que mais tarde influenciaria sua carreira e ativismo. Aos 17 anos, Studd ingressou na Guarda Nacional de Oklahoma e, mais tarde, alistou-se como voluntário para o serviço ativo durante a Guerra do Vietnã. Cumprindo uma missão, suas experiências no Vietnã foram transformadoras, moldando sua visão de mundo e seu senso de propósito. Ao retornar da guerra, Studd envolveu-se no ativismo indígena americano, participando do Movimento Indígena Americano, AIM, e defendendo os direitos dos povos indígenas. Esse período de ativismo lançou as bases para seu trabalho posterior como ator, onde ele usaria sua plataforma para desafiar estereótipos e promover a visibilidade das culturas nativas. A carreira de ator de Wes Studd começou na década de 1980, com pequenos papéis no teatro e na televisão. Seu papel de destaque veio em 1990 com o filme Dança com Lobos, onde interpretou um feroz guerreiro Pawnee. Embora seu papel tenha sido relativamente pequeno, a atuação de Studd deixou uma impressão duradoura e abriu caminho para papéis mais significativos em Hollywood. Em 1992, Studd assumiu o papel que definiria sua carreira, interpretando o personagem icônico de Magua, o antagonista huroniano em O Último dos Moicanos. Sua interpretação de Magua, uma figura complexa e vingativa movida por perdas pessoais, foi poderosa e cheia de nuances, demonstrando a capacidade de Studd de trazer profundidade e peso emocional a um personagem frequentemente percebido como o vilão. O papel rendeu a Studd ampla aclamação e consolidou sua reputação como um dos atores nativos americanos mais talentosos de sua época. Studd continuou a consolidar seu sucesso com papéis em filmes como Jerônimo, Uma Lenda Americana, de 1993, onde interpretou o lendário líder Apache Jerônimo. Sua atuação foi elogiada por sua autenticidade e profundidade emocional, capturando as lutas dos nativos americanos durante o período de expansão para o oeste.
A interpretação de figuras históricas por Stude e seu compromisso em representar as histórias dos nativos americanos com dignidade e respeito tornaram-se marcas registradas de sua carreira. Nas décadas de 1990 e 2000, Stude atuou em uma ampla variedade de filmes, incluindo Fogo contra Fogo, de 1995, O Novo Mundo, de 2005, e Avatar, de 2009, demonstrando sua versatilidade como ator. Ele também fez aparições notáveis na televisão em séries como Kings e Penny Dreadful. A capacidade de Stude de interpretar uma ampla gama de personagens, de figuras históricas a guerreiros fantásticos, permitiu-lhe romper com o estereótipo que muitos atores nativos americanos enfrentavam, e ele se tornou conhecido por sua intensa presença na tela e atuações magnéticas. Um dos destaques da carreira de West Stude ocorreu em 2019, quando ele se tornou o primeiro ator nativo americano a receber um Oscar honorário, um reconhecimento por suas realizações no cinema. Durante seu discurso de agradecimento, Stude refletiu sobre a importância de ser o primeiro ator nativo americano a receber tal honraria, dizendo: "Gostaria apenas de dizer que já era a hora." Seu prêmio foi um marco não apenas para Stude, mas para todos os atores indígenas, marcando um momento de reconhecimento das contribuições dos nativos americanos para a indústria cinematográfica. O impacto de Stude vai além de suas atuações. Ele tem sido um defensor ferrenho da representação dos nativos americanos em Hollywood, pressionando por representações mais autênticas e complexas dos povos indígenas. Ao longo de sua carreira, Stude trabalhou para garantir que as histórias indígenas fossem contadas a partir de uma perspectiva nativa e usou sua plataforma para conscientizar sobre os problemas enfrentados pelas comunidades nativas americanas. Além de atuar, West Stude participou de diversos projetos educacionais e culturais voltados à preservação da história e das línguas nativas americanas. Seu compromisso com a herança Cherokee permanece central em sua vida e obra, e ele continua sendo um modelo para atores e cineastas nativos americanos. Nos últimos anos, Stude assumiu papéis mais contemporâneos, aparecendo em filmes como Hostiles, de 2017, onde interpretou o chefe Yellowhawk, um chefe de guerra Cheyenne moribundo em busca de paz. Sua atuação foi amplamente elogiada por sua sutileza e ressonância emocional, demonstrando que, mesmo após décadas na indústria cinematográfica, Stude permanece no auge de sua carreira. Ele também apareceu em 1 Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola, de 2014, e O Único Índio Bom, de 2009, diversificando ainda mais sua obra. A conexão pessoal de West Stude com sua herança Cherokee tem sido uma fonte constante de inspiração ao longo de sua carreira. A nação Cherokee, uma das maiores e mais historicamente significativas tribos nativas americanas, possui uma rica história de resistência, resiliência e preservação cultural. O trabalho de Stude como ator e ativista reflete os valores de seu povo, e seu sucesso ajudou a quebrar barreiras para futuras gerações de atores nativos. Floyd Red Crow Westerman, nascido em 17 de agosto de 1936 na reserva indígena Lake Traverse, em Dakota do Sul, foi um ator, músico e ativista indígena americano altamente influente. Ele era membro da tribo Sisseton Wahpeton Oyat, parte do povo Dakota Sioux. A vida e a carreira de Westerman foram definidas por seu compromisso com suas raízes culturais e sua incansável defesa dos direitos dos indígenas americanos e de causas ambientais, que ele expressou tanto por meio de sua música quanto de seus papéis no cinema e na televisão. Os primeiros anos de Westerman foram marcados pela repressão cultural que muitos nativos americanos enfrentaram durante o século XX. Quando criança, ele foi enviado para um internato federal cujo objetivo era assimilar crianças nativas à sociedade americana dominante. A escola proibia que sua língua nativa, o Dakota, fosse falada e tentava suprimir sua identidade cultural. No entanto, essas experiências moldaram profundamente o trabalho posterior de Westerman como ativista e artista. Durante o internato, Westerman conheceu Dennis Banks, que viria a ser cofundador do movimento indígena americano, AIM, um grupo que Westerman posteriormente apoiou em seu ativismo. Antes de se tornar um ator de destaque, Floyd Red Crow Westerman ganhou reconhecimento como músico. Ele era conhecido por misturar música country com temas de lutas e justiça social dos nativos americanos. Seu álbum de 1970, Cast a Died for Your Sins, foi uma crítica contundente ao tratamento histórico e atual dado aos nativos americanos pelo governo americano.
A faixa título do álbum, inspirada no livro homônimo do autor nativo-americano Vine Deloria Jr., tornou-se um hino para o movimento pelos direitos civis dos nativos americanos. Ao longo de sua carreira musical, Westerman colaborou com grandes artistas como Willie Nelson, Bonnie Raitt e Jackson Browne, e suas composições frequentemente exploravam a exploração das culturas e terras nativas americanas. Na década de 1980, Westerman passou a atuar, interpretando frequentemente anciãos nativos americanos no cinema e na televisão. Estreou no cinema em Renegades, de 1989, um filme policial estrelado por Kiefer Sutherland e Lou Diamond Phillips. Sua interpretação de Red Crow, um patriarca dos Sioux Lakota, marcou o início de uma carreira de sucesso como ator. Um de seus papéis mais icônicos foi no filme vencedor do Oscar, Dança com Lobos, de 1990, onde interpretou 10 ursos, o sábio líder de uma tribo Sioux. Sua atuação conferiu um poderoso senso de autenticidade e seriedade ao filme, que foi elogiado por sua representação mais sensível das culturas nativas americanas em comparação com filmes de faroeste anteriores. Westerman também fez aparições significativas na televisão, com papéis recorrentes em séries populares como Walker, Texas Ranger, onde interpretou o tio Ray Firewalker, e Tehama and Greg, onde interpretou George Little Fox. Sua presença na televisão ajudou a ampliar a visibilidade de atores e histórias indígenas americanas, tornando-o um rosto familiar para muitos espectadores ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000. Além de sua carreira como ator e músico, Floyd Red Crow Westerman foi um dedicado ativista ambiental. Ele usou sua plataforma para conscientizar sobre questões ambientais e a proteção de terras indígenas. Na década de 1990, participou de uma turnê mundial chamada A Voz da Terra, com o objetivo de arrecadar fundos para a preservação das florestas tropicais e promover a sustentabilidade ambiental. Seu ativismo sempre esteve profundamente ligado à sua crença na interconexão entre a humanidade e a natureza, um princípio fundamental em muitas crenças espirituais dos nativos americanos. O ativismo de Westerman estendeu-se ao seu apoio ao movimento indígena americano, AIM, e à sua defesa da soberania indígena. Ele era um orador apaixonado sobre questões de direitos indígenas, preservação cultural e a necessidade de reformas políticas que beneficiassem os povos indígenas. Ao longo de sua vida, manteve-se dedicado a promover a compreensão e o respeito pelas culturas nativas americanas e a preservação ambiental. Floyd Red Crow Westerman faleceu em 13 de dezembro de 2007, aos 71 anos, devido a complicações relacionadas à leucemia. Sua morte marcou a perda de uma voz poderosa em prol dos direitos dos indígenas americanos, mas seu legado permanece vivo por meio de sua música, seus filmes e sua dedicação ao ativismo ao longo da vida. As contribuições de Westerman à cultura indígena americana e às causas ambientais continuam a inspirar novas gerações de ativistas e artistas. Seu trabalho ajudou a aumentar a conscientização sobre as questões dos nativos americanos na sociedade, tornando-o não apenas um pioneiro no mundo do entretenimento, mas também um firme defensor dos povos indígenas e de sua luta por justiça e igualdade. Adam Beach, nascido em 11 de novembro de 1972, em Ashen, Manitoba, é um dos atores nativos americanos mais ilustres de Hollywood atualmente. Crescendo na reserva das Primeiras Nações de Dog Creek com seus 2 irmãos, Beach passou por dificuldades significativas desde jovem. Sua mãe foi tragicamente morta por um motorista bêbado e poucas semanas depois, seu pai se afogou. Esses eventos devastadores deixaram o jovem Beach e seus irmãos órfãos, e eles foram acolhidos por sua família extensa, inicialmente morando com a avó e, posteriormente, mudando-se para Winnipeg para serem criados pelos tios. Apesar desse começo difícil, foi em Winnipeg que Beach encontrou consolo e direção na atuação, descobrindo sua paixão por meio de aulas de teatro e produções teatrais locais. A carreira de Beach em Hollywood decolou no final da década de 1990. Quando ele teve uma atuação marcante como Victor Joseph no filme aclamado pela crítica Sinais de Fumaça, de 1998. O filme, baseado em um romance de Sherman Alexie, foi um marco para o cinema nativo americano, sendo o primeiro longa-metragem escrito, dirigido e atuado principalmente por nativos americanos. A interpretação de Beach do introspectivo e complexo Victor demonstrou sua
capacidade de trazer profundidade e autenticidade aos personagens nativos americanos, consolidando-o como um ator de destaque dentro e fora das comunidades indígenas. Em 2006, Beach consolidou ainda mais sua posição como um dos principais atores nativos americanos com seu papel como Ira Hayes em A Conquista da Bandeira, de Clint Eastwood. Hayes, um nativo americano Pima, e um dos fuzileiros navais fotografados hasteando a bandeira dos Kiwesenti em Iwo Jima, foi uma figura profundamente problemática na história, e a interpretação de Beach capturou o peso emocional do papel. Sua atuação lhe rendeu ampla aclamação da crítica, refletindo sua habilidade em incorporar personagens com profundidade emocional e histórica. A capacidade de Beach de assumir papéis diversos é evidente ao longo de sua carreira. Em Bury My Heart at Wounded Knee, da HBO, de 2007, Beach interpretou o Dr. Charles Eastman, um médico nativo americano formado na sociedade americana dominante, que luta com sua identidade em meio ao trauma histórico enfrentado por seu povo. Sua interpretação lhe rendeu diversas indicações a prêmios, incluindo uma indicação ao Globo de Ouro, destacando ainda mais seu talento para trazer histórias nativas americanas para a vanguarda da cultura popular. Além de seu trabalho no cinema, Adam Beach deixou sua marca na televisão. Embora sua curta participação na série tenha sido breve, seu personagem adicionou outra camada de representatividade aos nativos americanos na televisão convencional. Beach também se aventurou no universo dos quadrinhos, interpretando o papel de Slipknot em Esquadrão Suicida da DC, em 2016. Embora o papel tenha durado pouco devido à morte precoce de seu personagem, destacou sua capacidade de transitar por diferentes gêneros, continuando a expandir seu repertório na indústria cinematográfica. Além de suas realizações como ator, Beach é profundamente ligado à sua herança indígena. Ele é descendente de Saulteaux e Anishinaabe, parte da nação Ojibwa. Sua origem comunitária é parte crucial de sua identidade, e ele frequentemente fala de suas raízes culturais com orgulho. Sua aspiração de um dia se tornar um líder na comunidade das primeiras nações do Lago Manitoba exemplifica seu desejo de retribuir ao seu povo, usando sua plataforma para inspirar e elevar as vozes indígenas. Ao longo de sua carreira, Adam Beach apareceu em mais de 60 longas-metragens e quase 50 episódios de televisão, tornando-se uma figura significativa tanto na representação indígena americana quanto em Hollywood como um todo. Seu trabalho não apenas entreteve o público, mas também conscientizou sobre as lutas, histórias e triunfos dos povos indígenas. Sua dedicação em representar personagens nativos americanos com dignidade e complexidade o tornou um pioneiro para atores indígenas, e seus esforços contínuos em ativismo e preservação cultural continuam a inspirar gerações futuras. Tantoo Cardinal. Tantoo Cardinal. Nascida Rosemarie Cardinal em 20 de julho de 1950, em Fort McMurray, Alberta. É uma das atrizes indígenas mais respeitadas e talentosas do cinema e da televisão norte-americana. Orgulhosa mulher métis de ascendência Cree, Dene e Francesa, ela dedicou sua carreira à defesa da representação indígena autêntica nas telas. Ao longo de mais de 5 décadas, Cardinal tornou-se uma pioneira na indústria do entretenimento, conhecida por suas fortes interpretações de mulheres nativas americanas e das primeiras nações, bem como por seu ativismo pelos direitos indígenas e pela preservação cultural. Crescendo em uma comunidade remota, sem comodidades modernas como eletricidade, Cardinal desenvolveu uma profunda conexão com a terra e sua herança métis. Sua avó, figura fundamental em sua infância, transmitiu a língua e as tradições culturais Cree, que influenciariam sua carreira de atriz. Essas experiências formativas com narrativas e cultura lançaram as bases para seu sucesso posterior como artista. A carreira de atriz de Cardinal começou na década de 1970, numa época em que as oportunidades para atores indígenas eram extremamente limitadas e representações estereotipadas de povos indígenas dominavam as telas. Apesar desses desafios, Cardinal emergiu como uma voz poderosa, assumindo papéis que destacavam a força e a resiliência das mulheres indígenas. Seus primeiros trabalhos incluíram papéis em séries de televisão canadenses como Spirit Bay, onde ganhou reconhecimento como uma atriz versátil e talentosa. Seu sucesso internacional veio em 1990 com seu papel no filme vencedor do Oscar, Dança com Lobos. Cardinal interpretou Black Shoal, a esposa do guerreiro Lakota Kicking Bird, interpretado por Graham Greene.
Sua atuação neste filme épico chamou a atenção do público global e a consolidou como uma figura de destaque na representação de mulheres indígenas em Hollywood. Dança com Lobos foi um marco na representação indígena, e a interpretação de Cardinal foi crucial para seu sucesso. Cardinal continuou a construir sua carreira com papéis em diversos filmes importantes centrados em narrativas indígenas. Em Lendas da Paixão, de 1994, ela interpretou Pet, a figura maternal que cuida da família do fazendeiro William Ludlow, interpretado por Anthony Hopkins. Em Smoke Signals, de 1998, um filme inovador escrito e dirigido por nativos americanos. Ela interpretou Arlene Joseph, a mãe de Rona, porém amorosa, de um dos personagens principais. Essas atuações consolidaram ainda mais sua reputação como uma atriz capaz de trazer autenticidade e profundidade emocional aos seus papéis. Além de seu trabalho no cinema, tanto Cardinal teve uma extensa carreira na televisão, aparecendo em séries como North of 60, Doctor, Quinn, Medicine Woman, Westworld, A Frontier. Sua capacidade de transitar entre o cinema e a televisão a tornou uma das atrizes indígenas mais versáteis da atualidade. Cardinal interpretou uma ampla gama de personagens, de matriarcas a curandeiras, e suas atuações sempre foram pautadas em uma profunda compreensão da cultura e das experiências indígenas. Ao longo de sua carreira, Cardinal usou sua plataforma para defender os direitos indígenas e a preservação cultural. Ela tem sido uma crítica ferrenha das representações estereotipadas e muitas vezes prejudiciais dos povos indígenas no cinema e na televisão. Em vez disso, tem se dedicado a promover histórias que refletem a complexidade, a diversidade e a força das comunidades indígenas. Sua atuação vai além do seu trabalho no entretenimento. Ela se envolveu em diversos movimentos pelos direitos indígenas, incluindo questões relacionadas à terra, cultura e meio ambiente. Em reconhecimento às suas imensas contribuições às artes e à representação dos povos indígenas, tanto Cardinal recebeu inúmeras homenagens. Em 2009, foi nomeada membro da Ordem do Canadá, uma das mais altas honrarias civis do país, em reconhecimento ao seu trabalho tanto nas artes cênicas quanto na defesa dos povos indígenas. Ela também recebeu o Prêmio Nacional de Realização Aborígene e o Prêmio Governador-Geral de Artes Cênicas por Realização Artística Vitalícia, consolidando ainda mais seu lugar como uma das figuras indígenas mais significativas da cultura canadense e norte-americana. Nos últimos anos, Cardinal continuou a assumir papéis de destaque no cinema e na televisão, incluindo a série dramática da Netflix, Godless, e o filme Falls Around Her, 2018, onde interpretou o papel principal de uma mulher das primeiras nações que retorna às suas raízes após anos como uma musicista de sucesso. Sua atuação em Falls Around Her foi amplamente elogiada e destacou seu talento e versatilidade como atriz. O compromisso de Cardinal com sua arte e sua defesa dos povos indígenas a tornaram um modelo para atores e artistas indígenas. Ela ajudou a pavimentar o caminho para a próxima geração de artistas indígenas, incluindo sua própria família. Seu filho, Chavez Ezene, também é ator, conhecido por seu papel na minissérie Bury My Heart at Wounded Knee. Em 2024, o legado de tanto Cardinal como pioneira na representação indígena na indústria do entretenimento continua mais forte do que nunca. Com mais de 120 créditos no cinema e na televisão, ela é uma das atrizes indígenas mais prolíficas da história. Sua capacidade de trazer profundidade, graça e autenticidade aos seus papéis a tornou uma figura querida tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E sua defesa da cultura indígena continua a inspirar. Chef Dan George. O Chef Dan George, nascido em 24 de julho de 1899, em North Vancouver, Colômbia Britânica. É lembrado como um dos atores nativos americanos mais celebrados de sua época, mas seu legado se estende muito além de Hollywood. Líder respeitado da nação Tsleil-Waututh Coast Salish, ele trouxe dignidade e autenticidade a cada papel que desempenhou, ao mesmo tempo em que defendia os direitos e a visibilidade dos povos indígenas no Canadá e em outros lugares. Suas contribuições para o cinema foram inovadoras, tornando-o uma figura querida e respeitada tanto na indústria do entretenimento quanto em sua comunidade. Antes de se destacar como ator, o chefe Dan George levou uma vida profundamente enraizada em sua herança Coast Salish.
Seus primeiros anos foram vividos na reserva indígena de Burrard Inlet, onde cresceu falando a língua nativa de seu povo e aprendendo seus costumes. Suas qualidades de liderança tornaram-se evidentes quando foi eleito chefe da nação Tsleil-Waututh, cargo que ocupou de 1951 a 1963. Durante seu mandato como chefe, trabalhou incansavelmente para resolver questões que afetavam sua comunidade, como os direitos à terra, e buscou preservar sua cultura e tradições diante das crescentes pressões externas. A carreira de ator do chefe Dan George só começou aos 60 anos. Mas ele rapidamente conquistou fama por suas atuações poderosas e discretas. Seu papel de destaque veio em 1970, quando interpretou Old Lodge Skins em O Pequeno Grande Homem, ao lado de Dustin Hoffman. Sua interpretação do sábio e bem-humorado ancião lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, tornando-o o primeiro ator nativo americano a ser indicado ao Oscar. Essa atuação também lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e consolidou seu lugar como pioneiro da representação indígena em Hollywood. O sucesso do filme destacou as narrativas frequentemente negligenciadas dos nativos americanos. E a atuação autêntica e comovente do chefe Dan George foi fundamental nessa mudança. Além de Little Big Man, o chefe Dan George participou de diversos programas de televisão e filmes, onde sua dignidade e presença naturais cativaram o público. Ele fez aparições notáveis em séries como Bonanza, Kung Fu e O Incrível Hulk, bem como em filmes como Harry e Tonto, de 1974, e Josie Wales, Hour for a Delay, de 1976, no qual estrelou ao lado de Clint Eastwood. Seja interpretando figuras históricas ou personagens fictícios, o chefe Dan George imprimiu um senso de seriedade e humildade aos seus papéis, recebendo elogios da crítica e do público. O que o diferenciava era sua capacidade de retratar personagens nativos americanos com profundidade, humanidade e respeito, contrariando os estereótipos que dominavam Hollywood há muito tempo. Ele era amplamente admirado por sua força silenciosa e pela ressonância emocional que trazia às suas apresentações, garantindo que os povos indígenas fossem vistos como indivíduos complexos e dignos, em vez de caricaturas unidimensionais. O chefe Dan George também era poeta e escritor, usando sua voz para defender os direitos indígenas e a preservação cultural. Seu famoso discurso, Lamento pela Confederação, proferido durante as comemorações do centenário do Canadá em 1967, criticou veementemente o tratamento dispensado aos povos indígenas pelo governo canadense e tornou-se um grito de guerra para o ativismo indígena. Em seu discurso, o chefe Dan George falou sobre a perda de terras, línguas e culturas sofridas por seu povo, mas também expressou esperança no futuro e na possibilidade de reconciliação. Suas palavras repercutiram profundamente em todo o país e ajudaram a ampliar o movimento pelos direitos indígenas. Em 1971, o chefe Dan George publicou seu primeiro livro, My Heart Soars, uma coletânea de seus poemas e reflexões sobre a natureza, a espiritualidade e os desafios enfrentados por seu povo. O livro se tornou um best-seller e consolidou ainda mais sua posição como uma figura cultural respeitada e defensora das questões indígenas e nativas americanas. Seus escritos, assim como sua atuação, refletiam seu profundo amor por seu povo e suas tradições, bem como sua profunda conexão com o mundo natural. Em 2008, o Serviço Postal Canadense homenageou o chefe Dan George com um selo comemorativo como parte da série Canadenses em Hollywood. Esta homenagem reconheceu não apenas suas contribuições ao cinema e à televisão, mas também seu papel como líder cultural que inspirou inúmeras pessoas com sua sabedoria e ativismo. O chefe Dan George continuou atuando em seus últimos anos até falecer em 23 de setembro de 1980, aos 82 anos, na mesma reserva indígena onde nasceu. Seu legado permanece vivo como pioneiro dos atores nativos americanos em Hollywood e como um firme defensor dos direitos e da cultura indígenas. Por meio de seu trabalho, ele deixou uma marca indelével tanto na indústria do entretenimento quanto no debate mais amplo sobre representação e empoderamento indígena. Sua influência continua a ser sentida, e ele continua sendo uma fonte de inspiração para gerações de atores e ativistas indígenas.